Olá, pessoal. Conforme então a gente combinou em aula, né, a gente ia gravar uma videoaula para falar um pouco sobre o conteúdo sobre revelia, né, para encerrar esse bloco, né, que ainda está pendente, né, sobre esse assunto e a gente adiantar um pouquinho o conteúdo. Então, esse material vai estar disponibilizado no portal. Junto com esse material vai estar uma lista de exercícios, né? Então, o aluno vai ter que acessar o portal, o EAD, acessar o vídeo, assistir essa videoaula, e também, em paralelo a essa videoaula, vai ter uma lista de exercícios juntos, então, dentro do portal, tá? A ideia não é ser um vídeo muito delongado, né, ser bem objetivo, né, para que a gente também otimize um pouco do tempo, né, e que a gente fale um pouquinho, então, sobre revelia. Então, passando diretamente ao conteúdo, revelia, né, revelia, chamada também pela doutrina de contumácia, o que é a contumácia, o que é a revelia? Quando o réu, regularmente citado, ele deixa de comparecer ao processo, ele não aparece ao processo, ou, se ele aparece ao processo, ele deixa de oferecer, então, uma resposta à ação do autor, né? Dentro do prazo legal, ele deixa, então, de responder ao autor, né? Ou seja, dentro daquela nossa divisão clássica, né, que a gente trabalhou em aula, né, das respostas do réu, ele então não contestaria a ação, ele ficaria silente dentro dessa ação. Tá? Veja, o réu ele não tem a obrigação, a partir dessa premissa que a gente trabalhou em aula, o réu não tem essa obrigação de contestar o pedido, tá? Mas é um ônus que ele tem, digamos assim, um ônus processual que ele tem a cumprir dentro da relação processual. E se ele não cumprir esse ônus, vai gerar uma série de efeitos, né? A gente vai trabalhar com dois efeitos principais que vão onerar ele, né? Eles, causar um efeito negativo para o réu. A doutrina às vezes trabalha com o conceito sob pena de revelia. Eu não gosto de trabalhar muito com o conceito de pena de revelia, né, mas são os efeitos que a revelia gera ao réu caso ele não comparece devidamente citado, devidamente citado, foi citado, uma citação real, não é uma citação ficta, então aqui a gente já não faz uma diferenciação, né? A gente tem a citação real, que é aquela feita na pessoa do réu, e a gente tem a citação ficta, ou seja, aquela por edital, por hora certa, né, em que o oficial de justiça comparece duas vezes ao local e ele, né, o oficial de justiça, ele tem indícios de que o réu está se ocultando, ele faz a citação por hora certa. Ou quando o réu encontra-se em local incerto não sabido, e aí é feita a citação por edital. Nessas situações, na citação por edital, na citação ficta, é nomeado um curador especial. Deve ser nomeado um curador especial, e esse curador especial, conforme a gente já trabalhou em aula, ele tem a prerrogativa de fazer a contestação genérica, por negativa geral. Ele contesta de forma geral, ou seja, ele não precisa contestar tópico a tópico, trazendo detalhes do processo, até porque esse curador especial ele não vai ter acesso a essas informações que o réu traria para ele. Isso, ressaltando novamente, na citação ficta, chamada citação ficta. Tá? Então, vai ser nomeado o curador especial, ele vai fazer a negativa geral, e a partir disso não vai correr os efeitos da revelia. Para esse réu, não vai correr os efeitos da revelia, e o autor vai continuar com o seu ônus ainda, né, aquele ônus clássico do autor, de provar os fatos que alega, né, os seus fatos constitutivos do direito do autor, ele continua ainda com esse ônus de fazer essa produção de prova. Tá? Então, aqui a gente já faz essa primeira diferenciação entre a citação ficta e a citação real, ou seja, os efeitos da revelia ele vai ocorrer quando ocorrer uma citação real, e o réu, de forma consciente, deixa de comparecer ao processo,
ou, por uma decisão dele, uma escolha dele, ou ele comparece ao processo, mas ele deixa de contestar, ele fica silente. Eu sei que parece estranho e talvez incomum isso do ponto de vista prático, mas a gente tem uma diferenciação dos efeitos da revelia quando ele comparece e fica silente ou quando ele nem comparece ao processo. Vejam só, dois efeitos que a gente tem da revelia, que a gente pode trabalhar com os dois principais efeitos da revelia, um deles é que presume-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Tá? Então, esse é um primeiro efeito da revelia, a presunção de veracidade. Já já a gente vai ver, né, que o Código de Processo Civil, né, ele prevê, né, no artigo 345, né, como a gente pode ver aqui, que a revelia não produz efeitos em algumas situações. Tá? Então, a gente vai ver algumas situações que não produzem o efeito da revelia. Qual o efeito? De presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Por que isso é importante dentro do processo, essa presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, no caso da revelia? É um efeito, mas nem sempre acontece. Tá? Mas quando acontece, numa citação real, o réu deixa de comparecer, é direito disponível, o juiz vai considerar verdadeiros os fatos alegados pelo direito do autor, e aí a consequência disso é lá no 355, que vai ocorrer o julgamento antecipado do mérito, ou seja, o juiz vai julgar antecipadamente o pedido, com resolução de mérito, quando, inciso 2 do 355, o réu for revel e ocorrer os efeitos previstos no artigo 344. E aí não tem necessidade de produção de prova depois disso. Aí o juiz já está autorizado, então, a julgar antecipado o mérito e não precisa ir para uma fase de produção de prova. Então, veja, o efeito da revelia ele pode ser nefasto para o réu. O juiz pode já julgar antecipadamente o mérito, presumir verdadeiros os fatos alegados pelo autor, os fatos alegados pelo autor, e julgar antecipadamente o mérito. Tá? Outro efeito da revelia é que, na verdade, o réu, a partir de então, a partir de se tornar revel, ele não é intimado dos atos posteriores. Ele já foi citado, citação real, os demais atos vão correr por impulso oficial e não vai haver intimação na pessoa do advogado do réu. Então, vejam, os atos, os prazos vão continuar fluindo a partir da publicação oficial, no órgão oficial, do ato decisório ou do despacho que dá andamento ao processo. Ou seja, independentemente de intimação, os atos vão continuar, vão fluir, vai o processo ter o seu curso normal, se não for o caso de julgamento antecipado do mérito. Tá? Veja, pelo artigo 346, nem sempre a presença do advogado, do réu, nos autos, impede a configuração da revelia. Mas tem repercussão, então, sobre os efeitos processuais. Então, o que a doutrina fala sobre isso? Mesmo que o advogado esteja presente no processo e o réu não contestar, isso não impede de gerar os efeitos da revelia, mas tem repercussão sobre os efeitos processuais, ou seja, o que isso significa? Podem ser considerados verdadeiros os fatos alegados pelo autor, presunção de veracidade, porque não houve contestação, porém, o réu ele vai continuar sendo intimado na pessoa do seu advogado. Então, não vai gerar um efeito processual. Só vai gerar efeitos no plano da presunção da veracidade dos fatos alegados na inicial. Os efeitos puramente processuais, que é a fluência do prazo sem intimação, não vai
ocorrer se o réu comparecer e tiver advogado, porém ele deixa de contestar. Então aí não gera o efeito, um daqueles efeitos que a gente falou antes, que é a não necessidade de intimação mais do advogado. Isso vai acontecer, tá? Vão ocorrer normalmente na pessoa do advogado. Vejam só, outro detalhe, tá? O fato do réu não ter contestado o pedido do autor, a inicial do autor, tá? Ele não impede que posteriormente o réu compareça ao processo. Tá? Ou seja, o réu não contesta ou não aparece no processo, o processo tem uma citação real, o processo tem seguimento, ou daqui a um pouco há uma citação ficta e há a nomeação do curador, e lá pelas tantas, é possível o réu assumir o processo, ou a partir de então, os efeitos da revelia, eles se tornam imutáveis. Tá? Veja, há uma diferenciação. O réu, a qualquer momento, ele pode ingressar no processo, tá? E assumir esse processo. Porém, os atos que já foram executados, os atos processuais que já foram perfectibilizados, esses não voltam mais. Ou seja, não vai ser aberto um novo prazo de contestação, não vai ser aberta a possibilidade novamente de ser produzido prova se esse ato, essa fase processual já passou. O réu vai assumir o processo no estado em que ele se encontra. E a partir de então, ele vai ser intimado dos atos processuais. Ou seja, aquele primeiro efeito, que era não intimação mais, não necessidade mais de intimação do réu, ele deixa de existir esse efeito, a partir do momento em que o réu assume, então, o processo. Só que as fases que já passaram, já precluiu o seu direito de se manifestar, tá? Então, ele vai assumir o processo no estado em que se encontra, ou seja, é um ônus que ele assume por sua desídia, né? Por a sua inércia em contestar ou comparecer no processo. Tá? Isso tudo está lá no 346, parágrafo único. Tá? Artigo 346 do Código de Processo Civil, parágrafo único. Os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Tá? Ou seja, vejam que o caput do 346 confirma o que a gente estava falando agora há pouco. Ó, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos vão fluir sem a necessidade de intimação. Porém, se o revel tiver patrono nos autos, ou seja, ele apenas não contestou, mas ele compareceu ao processo e nomeou o advogado vai ser intimado. Parágrafo único. O revel poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Tá? Então, isso vem, né, aquilo que a gente já estava falando, né, sobre a questão do revel poder, então, assumir o processo, né, posteriormente, mesmo tendo sido revel no processo. Outra observação importante que a gente tem que falar sobre os efeitos da revelia é que, para que haja incidência dos efeitos da revelia, o mandado de citação ele deve constar a advertência de que, não havendo comparecimento ou não havendo contestação, haverá os efeitos da revelia. Isso tudo está lá no 250, inciso 2. Olha aqui. Os requisitos da citação para que se perfectibilizem os efeitos da revelia. Ou seja, se isso não constar no mandado, não vai gerar os efeitos da revelia. Vejam lá o 250. O mandado que o oficial de justiça tiver de cumprir conterá a finalidade da citação, com todas as especificações constantes da petição inicial, bem como a menção do prazo para contestar. Qual é o prazo para contestar? Tem que estar no mandado. Tá? Sob pena de revelia. Tá? Ou seja, tem que estar no mandado essa advertência do efeito. Se isso não contiver no mandado, não vai gerar os efeitos da revelia, porque o réu não foi cientificado desse efeito que pode gerar contra si, tá? No caso de não comparecimento ou não contestação.
Veja, a gente falou anteriormente sobre o julgamento antecipado do mérito no caso de haver revelia e a gente está diante de direitos disponíveis. Veja, nem sempre os efeitos da revelia vão ser perfectibilizados no processo, tá? Uma outra observação que a gente tem que fazer, nem sempre vai ser perfectibilizados os efeitos da revelia quando a relação processual tiver viciada por algum defeito que torne impraticável o julgamento do mérito, e que o juiz vai conhecer, né, de ofício, algumas das preliminares relativas aos pressupostos processuais e condições da ação. Ou seja, se faltar pressupostos processuais e condições da ação, mesmo que o réu seja revel, não vai gerar os efeitos da revelia de presunção de veracidade e, automaticamente, vai ocorrer um julgamento antecipado do mérito procedente, porque esse processo nasceu, né, na petição inicial, com vícios, né, ou seja, não estão preenchidos pressupostos processuais e condições da ação. A revelia, o que se quer dizer com isso? A revelia ela não tem força, então, para sanar os vícios do processo. O simples fato de ser revel, não é só o simples fato, o fato de ser revel não vai sanar os vícios do processo, por falta de pressupostos processuais ou condições da ação. E daí, outra situação que também a gente pode observar, vejam só, mesmo que seja revel e que a gente tenha presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, o juiz pode ser que ele não se convença que desses fatos se consiga extrair a consequência jurídica que o autor pretende. Tá? Ou seja, o autor alega alguns fatos e pretende extrair uma consequência jurídica. A revelia vai gerar presunção de veracidade dos fatos, porém essa ligação, a consequência jurídica que se extrai desses fatos, pode ser que o juiz não se convença que tem essa consequência jurídica. Tá? Pode ser que o autor alegue um acidente de trânsito e exija dano moral do acidente de trânsito. A gente tem visto ultimamente na jurisprudência que acidente de trânsito ele é um fato, um desabor normal do dia a dia. Nem sempre ele gera dano moral. Se o autor alegar que ele foi vítima de acidente de trânsito, o réu é revel, ele alega o fato acidente de trânsito, o réu citado não comparece ao processo ou deixa de contestar, ele presume-se verdadeiros fatos alegados. Qual fato? O acidente de trânsito. Agora, a consequência jurídica que se advém desse acidente de trânsito, o juiz vai analisar e cotejar se realmente ele procede a essas consequências jurídicas e se ele vai julgar procedente o pedido do autor. Daqui a um pouco ele alega que teve um dano de 40 mil reais, mas não provou o montante dos 40 mil reais. Ele alega que desse acidente de trânsito ele teve dano moral e o juiz não se convenceu dessa consequência jurídica desse fato. E aí, mesmo diante da revelia do réu, o pedido vai ser julgado improcedente. Vamos lá para o artigo 345, para a gente ver situações que não ocorrem o efeito da revelia. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344. Tá? O que é o artigo 344? Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiros as alegações dos fatos formulados pelo autor. Verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Isso que a gente falou agora. A consequência jurídica o juiz vai analisar, mas os fatos são presumidos verdadeiros. E essa é a primeira consequência que a gente já falou. A segunda é que os prazos vão contar sem a intimação do réu se não tiver patrono constituído nos autos. Agora, o efeito da revelia mencionado no artigo 344, de presunção de veracidade dos fatos, não vai gerar esse efeito da revelia quando? Havendo pluralidade de réus, alguns deles contestar a ação. Tá? Isso é normal, né? Litisconsórcio passivo, o réu, um dos réus contesta, não gera o efeito de revelia. O litígio versar sobre direitos indisponíveis, por exemplo.
direitos indisponíveis. A maioria dos direitos da fazenda pública, né? Litigar contra a fazenda pública, né? Contra o Estado. Mesmo o Estado não contestando, não vai gerar os efeitos da revelia, via de regra. Quando se tratar de contratos em que a administração pública faz contratos como um particular, impede igualdade com o particular, nesses casos haveria o efeito da revelia, já tem jurisprudência e autores admitindo isso. Agora, quando se trata dos interesses normais da administração pública, não gera o efeito da revelia, mesmo quando a administração pública, o Estado, né, a fazenda pública, né, isso são nomes do mesmo ente, não contestar, não vai gerar os efeitos da revelia. Tá? Quando a petição inicial, inciso 3º, quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Ou seja, não adianta alegar que é dono do imóvel se junto com a petição inicial não tiver a escritura do imóvel, a matrícula do imóvel, uma escritura do imóvel, tá? Porque a lei estabelece que a prova da propriedade de bem imóvel se dá com a escritura, com a matrícula do imóvel. Então, não adianta a pessoa alegar ser dono, o réu é revel, isso não vai gerar presunção de veracidade desse fato, de que é proprietário, tá? Porque a legislação exige como prova do fato, ou do ato, um documento por escrito pré-determinado. Inciso 4º, as alegações de fato formuladas pelo autor foram inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Ou seja, aqui a gente fala do contexto do processo. O réu alega alguns fatos, mas dentro do contexto probatório, ele demonstra que o fato não aconteceu bem aí. Ou seja, existem contradições dos fatos alegados pelo direito do autor, dentro do contexto do processo. Nesse caso, não vai gerar os efeitos da revelia. Enfim, pessoal, sobre revelia, eu sei que tem outros elementos, outras situações que a gente poderia trabalhar aqui, mas como a ideia do vídeo é ser um vídeo curto, né, só com as ideias pinçadas, ideias principais sobre revelia, a gente encerra por aqui, trazendo essas ideias básicas da revelia. Espero ter ajudado na compreensão do conteúdo, né? Isso não dispensa a pesquisa na doutrina, né, da bibliografia complementar, né, para que vocês possam ter uma compreensão mais ampla do Instituto da Revelia. Resumindo, revelia, duas consequências jurídicas. Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo direito autor, não necessidade mais de intimação do réu. O réu pode a qualquer momento assumir o processo, porém os atos já praticados, esse não retornam mais, ele assume dali para frente e aí ele passa a ser intimado dos demais atos. A revelia não vai gerar os efeitos quando for por citação ficta, onde vai ser nomeado um curador especial, ele tem a prerrogativa de negativa geral, a contestação geral, ampla, genérica, aí o autor vai ter que demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. A revelia também não produz os seus efeitos, quando há pluralidade de réus e alguns deles contestar a ação, o litígio versar sobre direitos indisponíveis, por exemplo, contra a fazenda pública, um exemplo de bens indisponíveis, direitos indisponíveis, ou a petição inicial não contiver documento que a lei exige como necessário para demonstrar o fato, e quando as alegações dos fatos formulados pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradições com as provas constantes nos autos. Veja, essa presunção de veracidade não impede que o juiz produza alguma prova para seu convencimento. Porém, tratando-se de direitos disponíveis, o réu não comparecer ao processo ou não contestar, qual é o efeito mais nefasto para o réu? É que serão presumidos verdadeiros os fatos alegados pelo autor, os fatos constitutivos do direito do autor, e
consequentemente, aí vai haver um julgamento antecipado da lide e um julgamento de mérito, que, via de regra, é procedente ao autor. Tá? Resumindo, esses os principais tópicos que a gente poderia trabalhar com relação à revelia. Tá? Agradeço a atenção de vocês, bons estudos, até a próxima.